Boa tarde. Hoje o tema da nossa conversa é quem gera os recursos humanos. E começo esta intervenção com uma história que me acompanha há alguns anos. Há uns anos, numa conferência no Porto, assisti a um jovem gestor de recursos humanos de um grande hospital do Norte dizer, de forma muito orgulhosa, e contar que no hospital onde ele era o diretor de recursos humanos, numa determinada área, numa área de recepção administrativa, numa determinada área, surgiu um conflito entre uma pessoa que tinha ido para uma nova oportunidade profissional, para uma nova área dentro do hospital, mas onde não tinha continuado, e a pessoa que a tinha substituído quando ela foi para essa oportunidade. Por aquilo que dizia o jovem gestor de recursos humanos, a senhora voltou ao seu posto de trabalho, assumiu o seu posto de trabalho, muito chorosa porque não foi aceito na outra oportunidade, e a pessoa que a tinha estado a substituir ficou muito chorosa porque tinha investido para ficar naquele lugar e não pôde ficar com aquele lugar. E, pelos vistos, o ambiente naquela área era um ambiente, uma profunda tristeza e de muito choro. Este jovem gestor de recursos humanos abordou as duas senhoras, falou com as duas senhoras e, segundo ele, conseguiu que as duas melhorassem e ficassem bastante mais felizes. E dizia ele que achava que esta era a verdadeira função do gestor de recursos humanos: estar próximo das pessoas e resolver problemas das pessoas. E, efetivamente, a função do gestor de recursos humanos é estar próximo das pessoas, mas não é fazer o que ele fez. Não é desautorizar o líder de uma determinada área e ir dentro dessa área resolver problemas, resolver conflitos dentro dessas áreas. O jovem gestor de recursos humanos não é ele que lhe compete gerir diretamente os recursos humanos, as pessoas das áreas, das obras, das filiais, daquilo que for, das secções dentro das fábricas, não lhe cabe a ele. No dia em que ele entrar por esse caminho, ele entra por uma zona pantanosa da qual se vai ter muita dificuldade em liderar, porque desautoriza quem é o verdadeiro líder das pessoas e acaba por não ter tempo para resolver e para fazer as suas funções concretamente de gestor de recursos humanos. Há muito que nos cursos de gestão de recursos humanos se ensina que o verdadeiro gestor de recursos humanos é o chefe de linha, é o gestor da filial, é o chefe da secção, é o diretor da obra. Esse é que é verdadeiramente o gestor de recursos humanos. Mas também há muito que quem, como eu, anda nas organizações sabe que isto continua a haver uma enorme confusão. E continua a confundir-se muito estes dois papéis, essencialmente por três razões. Primeiro, porque muitos gestores de recursos humanos ainda não estão conscientes do seu papel e até têm uma certa ansiedade em resolver estes pequenos conflitos e estas pequenas situações que existem dentro das secções, dentro das áreas, e muitas vezes intervêm diretamente e mais tarde acabam por se arrepender. Segundo, porque os gestores de linha muitas vezes não querem assumir as suas responsabilidades e tudo aquilo que é penoso, tudo aquilo que significa más notícias, normalmente dizem isso é com os recursos humanos. E atiram para os recursos humanos, muitas vezes, funções que são funções deles e que deviam ser feitas por eles. E terceiro, porque existem a mistura destas duas situações. Por um lado, os gestores de linha atiram para os recursos humanos grande parte das suas funções e muitas vezes os gestores de recursos humanos acham que é seu papel intervir nestas situações e não sabem como é que as hão de resolver. Como é que nós resolvemos isto? Por um lado, clarificando, quer perante o gestor de recursos humanos, quer perante a organização, qual é o papel do gestor de recursos humanos dentro da organização, e, por outro lado, pedagogicamente ensinando os gestores de linha, os líderes das diversas áreas, qual é o papel que eles têm e, pedagogicamente, quase obrigá-los a assumir o seu papel. Isto é algo que pode ser feito e deve ser um papel do gestor de recursos humanos. O gestor de recursos humanos o que tem que fazer é
por um lado, preparar as ferramentas que facilitem ao gestor de linha a gestão correta das suas pessoas, não só dando-lhe formação, mas também criando sistemas que lhe permitam fazer isto, avaliações de desempenho, enfim, tudo aquilo que possa facilitar o gestor de linha a gestão das suas pessoas, e por outro lado, apoiá-lo e aconselhá-lo nas situações mais complexas, como são normalmente as situações de conflito. Estes é que são os dois papéis. O gestor de recursos humanos tem que ter a noção de que a sua função, a função RH, é uma função partilhada. A gestão de recursos humanos vai muito para além da gestão que é feita pelo Departamento de Recursos Humanos. A gestão de recursos humanos também está no Conselho de Administração ou no Management Team. Eles também, grande parte da gestão de recursos humanos é feita por eles. A gestão de recursos humanos está nos chefes de linha e muitas vezes a gestão de recursos humanos também está nas empresas de consultoria e nos consultores externos que muitas vezes vão à organização apoiar o Departamento de Recursos Humanos ou o Management Team na sua função. A gestão de recursos humanos é uma gestão partilhada e é bom que o gestor de recursos humanos não sinta ansiedade quando as áreas também tomam iniciativas que muitas vezes ele gostaria de ter tomado e não tomou, mas que tomam iniciativas na área da gestão de recursos humanos. Também é esse o papel deles. A gestão de recursos humanos é partilhada e nós temos que aceitar isso. Por hoje fico por aqui. Volto dentro dos dias. Muito obrigado.